Meus irmãos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início ao estudo da nossa escola dominical. Nós estaremos hoje, pelas próximas semanas, estudando a primeira epístola de João, estaremos fazendo a exposição desta epístola. Peço aos irmãos que tenham a Bíblia em mãos, peço aos irmãos que abram a Bíblia na primeira epístola de João. É importante também termos caneta, lápis, papel, para fazermos as anotações necessárias a esse estudo tão importante desta epístola, essa epístola que é essencial ao nosso conhecimento. Vamos começar orando, meus queridos irmãos. Pai bendito, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados e rogamos ao Senhor que nos dê graça para compreendermos a Tua palavra. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre os irmãos, sobre as irmãs, sobre as famílias da nossa igreja. Oramos, intercedemos para que o Senhor venha com a Tua providência, estar suprindo as necessidades de cada família. É a oração, Pai, que nós fazemos. Nos abençoe agora nesse momento, diante da Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira epístola de João, nós vamos ver aqui algumas coisas importantes, né, do contexto dessa epístola, a data e a autoria. A epístola foi escrita por volta do ano 110 depois de Cristo. Não há uma definição, né, não se bate um martelo a respeito desta data, mas, ao que tudo indica, a epístola foi escrita por volta do ano 100 até o ano 110 depois de Cristo. As três epístolas de João e Hebreus não trazem autoria. E então, como nós sabemos que foi João quem escreveu esta epístola? Pelo testemunho da igreja, pelo testemunho histórico, pela tradição, pelo testemunho dos pais da igreja. Irineu, no ano 200, Clemente de Alexandria, no ano 215, e Tertuliano, no ano 220. Estes pais da igreja, eles atestam a autoria de João. Não há muito debate acerca do fato de se foi João ou não quem escreveu esta epístola. Quando nós olhamos para a epístola, nós vemos que ela foi escrita por uma testemunha ocular da obra de Cristo, dos sofrimentos de Cristo Jesus, dos seus ensinos. E então foi um apóstolo quem escreveu a primeira João. E quando nós olhamos para o estilo e para a terminologia e comparamos com o Evangelho, nós vemos que o estilo e a terminologia são praticamente idênticos ao Evangelho. Então, atribui-se também por causa disso esta epístola a João. A ocasião em que a epístola foi escrita. A carta foi escrita para combater o docetismo. Docetismo vem da palavra grega dokel, do grego, que é parecer. Era uma heresia que ensinava que Jesus não se encarnou, né? Que Deus não se encarnou, mas apenas pareceu ter se encarnado. Então, estes hereges, eles diziam que quando alguém olhava para Jesus, via ali, de fato, um homem, mas não era um homem de carne e sangue, né? Apenas aparentava ser de fato humano, mas era apenas uma aparência, uma ilusão. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se Jesus não se encarnou, então não houve real pagamento pelos nossos pecados. Tudo foi uma ilusão. A Bíblia, contudo, diz que Deus se fez homem, ele foi Emanuel, Deus entre nós. Deus, ele se fez homem, verdadeiro homem. Na cruz, nós vemos ali o Deus Filho, que derramou o verdadeiro sangue pelo pagamento, pela remissão dos nossos pecados. João também vai combater o gnosticismo. Gnosticismo vem de gnosis, que significa conhecimento. Há uma heresia também que diz que é possível conhecer a Deus pela experiência pessoal, pela experiência esotérica. E qual é o problema disso, né? Hoje em dia, não apenas naquela época, mas hoje em dia, muitos cristãos, embora não gnósticos, no sentido originário do termo, buscam experiências e negam a doutrina. Qual é o grande problema?
essas pessoas, né, elas vêm com as suas experiências, mas quando são confrontadas pela palavra de Deus, elas dizem, não, eu prefiro ficar com a minha experiência, eu tive uma experiência com Deus. Eu sei que a Bíblia está dizendo isso, mas a minha experiência, ela é o que vale. Contudo, João vai dizer que mais importante que a nossa experiência é a doutrina, é o ensino, é aquilo que Cristo nos deixou como ensino, como instrução. Então, a nossa experiência ela tem que ser validada pela Escritura. A nossa experiência tem que passar pelo crivo da Escritura. Nós não negamos a experiência, mas esta deve estar subordinada à palavra de Deus. Algumas experiências são maravilhosas, né, com Deus, outras nós devemos nos arrepender delas e clamarmos a misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus não vai aprovar algumas experiências. Algumas características e temas importantes desta epístola. Primeiro, João é tradicionalmente uma epístola, mas ela não contém todas as características de uma epístola, como saudação inicial e final, porém a igreja, desde o primeiro século, tem tratado este escrito de João como uma epístola. Um ponto importante é que João ele trata os seus leitores como filhinhos. João ele é o apóstolo do amor e ele trata os seus leitores com muita proximidade, com muita intimidade, com muito amor, com muito tato. Ele procura nos levar ao arrependimento, procura nos levar à presença de Deus, procura nos levar a um cristianismo prático e vivo com muito carinho. O cuidado pastoral de João é muito grande. Esta é uma epístola para meditação. É importante lermos a epístola, é claro, mas é importante meditarmos, refletirmos. Há versículos aqui que nos levam a horas de meditação. Por quê? Porque as ideias são profundas. João não escreve nada complicado, nada muito difícil de ser entendido, porém, as suas ideias são profundas. Então, um ponto pode levar a muitas e muitas reflexões. Os temas da epístola, então, são bastante práticos e desafiadores. São práticos porque vão nos levar a uma prática cristã de vida, são desafiadores porque eles nos levam ao autoexame, à autorreflexão. Constantemente, lendo a epístola, nós vamos ser levados a fazer perguntas como: temos comunhão uns com os outros e com Deus? Sou realmente um cristão? Preciso confessar pecados e me arrepender? Aliás, esse ponto, né, preciso confessar pecados e deixá-los, né, e me arrepender deles, está meio fora de moda em nossos dias. Porém, a Bíblia diz que Deus requer isso de nós. Se queremos, de fato, sermos de Cristo, estarmos com Cristo, andarmos na luz, precisamos, sim, confessar pecados e precisamos deixá-los. É preciso o arrependimento. Tenho verdadeira fé? Então, esta epístola ela vai nos confrontar, né, em vários pontos, seremos confrontados em vários pontos. Vamos ver aqui que a palavra de Deus ela vai penetrar fundo lá em nossos corações e vamos ser chamados a analisar, né, a um autoexame constantemente. Os inimigos atacam sem parar o mundo, a carne, o diabo, o anticristo, eles atacam. Então, a batalha do cristão é enfatizada no corpo desta epístola. De fato, meus irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. E João vai nos ensinar, vai nos orientar aqui a como vencermos em Cristo, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, nós precisamos nos apropriarmos desta vitória, desta fé que vence o mundo. A carta não segue uma progressão lógica, então João ele não caminha numa linha progressiva. As ideias vão e vêm e são bem espiritualizadas. Por que estudar esta epístola? Ela é um testemunho apostólico. No dia do julgamento, Deus vai perguntar: por que você não creu no testemunho de João? E a razão é a incredulidade. O próprio João vai trabalhar essa questão aqui. Ele vai dar o seu testemunho apostólico e ele vai dizer a razão porque alguns ou muitos não creem.
E o fato é que todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que pratica o mal, ele odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam expostas. Ou seja, a razão porque as pessoas elas não se aproximam, né, de Cristo e elas não querem aceitar o testemunho de João é porque elas querem viver nos seus pecados, elas não querem uma vida transformada, elas não querem aquela autorreflexão, aquela autoavaliação que nós falamos agora há pouco, né? Elas não querem fazer isso, elas querem viver nos seus pecados, elas querem o Jesus Salvador, mas não o Jesus que transforma e traz nova vida. Enquanto estivermos estudando esta carta, abra o seu coração para um autoexame. Então, abra o seu coração. Nós precisamos não apenas ouvirmos, mas nós precisamos ser bons ouvintes e também praticantes da palavra. É preciso que a palavra não fique apenas na nossa mente, é preciso que ela esteja em nossos corações. Então, abra o seu coração para o autoexame, abra o seu coração para o arrependimento, para o abandono de pecados, ou seja, peça a Deus transformação. E aproxime-se de Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E só Deus, só o Espírito Santo pode, de fato, transformar os corações e nos dar nova vida. Então, 1 João, nós vamos ler agora o capítulo 1, versículos 1 a 4. Espero que você tenha a Bíblia em mãos. O texto sagrado diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Então, nós temos aqui os 4 primeiros versículos, o prólogo. O meu desafio, né, para você é que você leia toda a epístola. É uma epístola pequena. Em uma sentada você lê toda esta epístola, mas é importante que você a leia mais de uma vez. É importante que você leia e releia. É importante que você acompanhe aqui os nossos estudos, porque nós vamos ver que João, os escritos de João são escritos de muita profundidade. Então, prólogo. Esses primeiros versículos, né, que muitas pessoas passam por cima, eles são versos importantes e nós veremos que há muito conteúdo aqui. Eles são versículos carregados de muito significado. As palavras-chave, chaves desses versos, né? A palavra princípio, que aparece aí no versículo de número 1, ela aparece uma vez, mas ela é uma palavra-chave, porque ela vai apontar para a divindade, a eternidade de Jesus. João vai dizer que ele ouviu, viu, contemplou, apalpou, ou seja, ele esteve de fato com Jesus, ele ouviu Jesus, ele aprendeu de Cristo diretamente, ele aprendeu de Cristo durante o seu ministério terreno e ouviu Cristo também depois da ressurreição. Cristo ressuscitado apareceu a ele. Então ele viu a Cristo, ele contemplou, né? A ideia de contemplar aqui vai além de ver, a ideia de estar, né? De ter caminhado, de ter contemplado, de ter visto por longo tempo. Então João ele viu o Cristo durante seu ministério, mas ele viu Cristo também depois da sua ressurreição. Ele contemplou Cristo e as suas mãos tocaram em Jesus. Então, nesses versos, João vai dizer várias vezes, né? Eu ouvi, eu toquei. Ele está aqui nesses versos afirmando o seu testemunho apostólico. A palavra vida, sempre se referindo a Cristo, aparece 3 vezes. A palavra manifestou aparece 2 vezes, se referindo à manifestação da vida.
E o testemunho e o anúncio, né? Por duas vezes, João fala do testemunho, uma vez ele fala do anúncio, mas essas palavras elas parecem no mesmo sentido, né? O fato de que João está testemunhando, anunciando, ele está proclamando aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu. A palavra comunhão, ela aparece duas vezes, se referindo à comunhão da igreja entre os irmãos, e a comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho, e a palavra alegria. É a palavra alegria. Nós vamos estar estudando o sentido de tudo isso, mas estas são as chaves deste prólogo. Nós vamos começar hoje com a exposição de 1 João, do versículo 1 até o versículo de número 2. Nós vamos até o versículo de número 2 hoje. O prólogo ele é carregado, né, de conteúdo. Então, tenha a sua Bíblia em mãos, caneta e papel para fazer anotações. Em todo tempo, pense sobre o que Deus quer falar com você. Porque, meus irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, Deus quer falar conosco. E pergunte a si mesmo, o que Deus quer de mim? O que Ele quer despertar em mim através dessa mensagem? O que Deus quer falar no meu coração? Que transformação Deus quer operar em minha vida? Nós devemos estar sempre fazendo essas perguntas. Esse é um autoexame necessário. Então vamos lá, 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Nós colocamos aí em letras vermelhas as palavras-chave. As palavras-chave nós colocamos em vermelho. Este verso é uma defesa da eternidade e da encarnação do Verbo, Jesus Cristo. Então, Jesus, João vai dizer, ele é desde o princípio, ele é coeterno com Deus. Jesus tem a mesma essência de Deus. E ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como está lá no Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, João defende aqui o seu testemunho ocular e a sua autoridade apostólica. Quando nós falamos de apóstolos, nós não estamos falando apenas de mensageiros, mas apóstolos são aqueles que eram detentores do mais alto cargo da igreja. João era apóstolo. Por que ele era um apóstolo? Porque ele esteve com Jesus no seu ministério, e ele esteve com Jesus também depois da ressurreição de Jesus. Então, João diz aqui, olha, eu o vi, eu o contemplei, eu o toquei, né, eu apalpei. Então, eu estive com o verbo da vida. E o que é o verbo da vida? Ou quem é o verbo da vida? Quando João fala aqui sobre o verbo da vida, os seus leitores entendiam bem esta linguagem. O logos, né, da vida, o verbo da vida, a origem da vida, a fonte da vida, a sustentação da vida. João está dizendo que Jesus é aquele que trouxe a vida a este mundo. Não haveria vida sem Jesus. Não existe, nada que é vivo existiria se não fosse Jesus. Então, Jesus, ele é o verbo da vida, a origem da vida, a fonte e a sustentação da vida. Meus irmãos, essa teologia, ela é confrontada por toda a nossa ciência, porque a nossa ciência prega a espontaneidade da vida. Estava vendo esses dias uma reportagem sobre a natureza, e estavam ali mostrando diversos animais e a maravilha, né, a maravilhosa obra, né, da criação entre os animais. E aí, o que o repórter dizia? Ele dizia, mãe natureza, como é maravilhosa a mãe natureza, como ela traz a vida, como ela faz surgir a vida com muita beleza. Meus irmãos, a natureza é uma coisa impessoal. Cristo é pessoal. Cristo é pessoal. É o verbo da vida, a origem da vida, aquele que dá sustentação à vida, a fonte da vida. Todas as coisas que têm vida foram feitas por Jesus.
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, ele defende isso, né? nesta epístola. E quando nós falamos aqui sobre vida, e a palavra vida ela vai aparecer aqui algumas vezes, vai aparecer 3 vezes, né? Mas com outras referências, com outras palavras, né? Fazendo referência à vida, nós devemos pensar no contraste entre vida e morte. Porque sem Jesus não há vida. É isso que João quer dizer. Sem Jesus nós estamos mortos. Paulo deixa isso claro lá em Efésios capítulo 2. Sem Jesus nós estamos mortos em delitos e pecados. E depois desta vida, o que vem é a condenação, que a Bíblia chama de morte eterna. Então pense no horror da morte, em contraste com a maravilha da vida abundante que Jesus oferece. Então João diz, olha, João está nos apresentando aqui o verbo da vida. Sem Jesus não há vida, e sem Jesus não há vida eterna. Eu convido você a abrir aí a primeira epístola, no capítulo 5. Vamos ler os versículos 11 e 12. Tem a Bíblia em mãos, nós não vamos colocar tudo aí no slide. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a palavra de Deus aqui, ela é bem clara. Quem tem Jesus tem vida, e tem vida eterna. Quem não tem Jesus está morto em seus delitos e pecados, está condenado à morte eterna. Sem Jesus, o que resta é a morte eterna. Então, quando nós pensamos nesse contraste entre vida e morte, aí então nós percebemos a profundidade daquilo que João quer nos passar. Porque João quer nos apresentar aquilo, ele procura nos apresentar, ele se esforça por apresentar a vida, ele se esforça por apresentar Jesus como o verbo da vida. Veja o versículo de número 2, ele diz, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então nós temos aqui algumas palavras em destaque, a vida se manifestou, a vida eterna, a vida manifestada. O que João procura nos passar aqui é que a vida ela nos foi revelada através da pessoa de Jesus. Qual a origem da vida? Você já deve ter ouvido esta pergunta. Qual o sentido da vida? João nos diz que tudo foi revelado, tudo foi manifesto em Jesus. Ele é o verbo da vida, a vida manifestada, a vida eterna. Ele é a origem da vida, ele é aquele que dá sentido à vida. Por isso, meus irmãos, o ser humano, o homem, a mulher, o jovem, a criança, precisa ter um encontro com Jesus. Precisa ter um encontro com Jesus. Transformação só através desse encontro com Cristo. Tantas pessoas angustiadas, vivendo, né, de maneira deprimente em seus pecados, vivendo uma vida sem vida. Por quê? Porque a vida é sem vida quando não há Jesus. Nós precisamos estar em Cristo. Cristo tem que estar em nós para que haja vida abundante e para que haja o sentido de vida eterna. A vida aqui é tão curta, é tão passageira, passa brevemente. E quando nós colocamos todas as fichas neste mundo, nós então nos frustramos, porque a vida aqui é curta. A vida aqui, a nossa vida, quando nós menos imaginamos, a nossa vida ela é ceifada. Mas em Cristo há o sentido de eternidade. Ele é a vida eterna. E é essa vida eterna que João viu e que ele testemunha, né? Que ele anuncia, ele está pregando, ele está proclamando esta vida eterna que foi revelada, né? Que foi manifestada. A ideia de manifestar aqui é a ideia de que
de alguma coisa que antes a gente não conseguia ver, estava oculta, estava coberta por algo, mas a coberta foi tirada, o véu foi tirado, e agora é possível ver claramente. Se alguém quer ter um encontro com a fonte da vida, basta ir a Jesus. Ele é o caminho, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento havia revelação. O Antigo Testamento é também a manifestação da vida. Mas no Novo Testamento há plena manifestação da vida na pessoa e obra de Jesus Cristo. No Antigo Testamento eles esperavam a vinda do Messias. E havia aquela expectativa, né? Quando o Messias vier, o que ele vai fazer? Havia sinais, haviam indícios. Mas quando Jesus vem, tudo fica claro, tudo fica manifesto, tudo é revelado através da pessoa e da obra de Jesus. Implicação prática do testemunho de João. Qual a implicação prática? Porque João está testemunhando, né? João está dizendo, olha, eu estou dando testemunho, eu estou anunciando estas coisas. Então, qual a implicação prática disto para os ouvintes, ou seja, para nós? O testemunho de João busca nos alcançar. João tem um propósito. O propósito de João é nos levar à vida, é nos levar à salvação. O propósito de João é nos levar à vida eterna. Por isso ele dá testemunho, por isso ele anuncia. João está cumprindo o ID. Os apóstolos receberam a missão de ir e de proclamar o evangelho. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 a 20, né? Não do 18 a 18. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está registrado, né? Jesus disse aos discípulos, depois da ressurreição e antes dele subir aos céus, Jesus disse aos discípulos, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, João, aqui no poder do Espírito Santo, está testemunhando e, através do seu testemunho, ele busca alcançar a minha vida, ele busca alcançar a sua vida. E se o testemunho de João e da igreja é verdadeiro, nós temos que aceitá-lo. Se o que João está dizendo aqui é verdade, nós temos que ouvir, nós temos que prestar atenção. E não aceitar o testemunho de João trará sobre nós justa condenação. Seremos indesculpáveis. Porque no dia do juízo final, Deus vai perguntar por que vocês não deram ouvidos ao testemunho de João? Por que vocês não quiseram vir a mim para ter vida? Não existe nada de maior valor do que a vida. E Deus vai dizer, eu ofereci a vocês vida abundante, eu sinceramente ofereci a vocês vida abundante, mas vocês não quiseram vir a mim, preferiram ficar em seus próprios pecados. Então, essas são implicações práticas. Temos aqui outras implicações práticas. Quais as implicações práticas da encarnação do verbo da vida? Se Jesus é Deus que se fez homem, se ele é Deus que se fez carne, né? Para morrer na cruz pelos nossos pecados. Se Jesus Cristo é Deus que se encarnou e, de fato, nasceu de uma virgem em Belém e cresceu lá na Palestina, em Israel, andou pelo território de Israel, trouxe a palavra de Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou sangue verdadeiro pela remissão dos nossos pecados. Quais as implicações práticas da encarnação do Verbo? Bom, admitir isso é admitir que Jesus é Deus. Se o testemunho de João é verdadeiro, então Jesus é verdadeiro Deus. Admitir que Jesus é Deus nos obriga a obedecê-lo. Teremos que aceitar o seu senhorio. Porque se Jesus é Deus que se fez homem, então ele é o maior de todos os homens. E nós precisamos, então, ouvi-lo e precisamos obedecê-lo em tudo que ele ensinou. Admitir isso, admitir a encarnação do verbo da vida, nos obriga a abandonar os nossos pecados, porque ele requer isso de nós. Admitir a encarnação do verbo da vida nos obriga a ter Jesus
e, como consequência, o cristianismo acima de todas as demais religiões do mundo. Se Jesus é o verbo da vida, então ele está acima de todos os homens, não acima dos homens apenas, mas acima de todo principado e potestade, e o seu nome está acima de todo nome, como nós vemos claramente nas Escrituras, e o cristianismo está acima de todas as religiões, porque o cristianismo nada mais é do que o ensino de Cristo. Estou falando do verdadeiro cristianismo. Não desse cristianismo barato que mercadeja a palavra de Deus. Isso não é cristianismo. Não compare igreja evangélica com este lixo. Se Jesus, de fato, é Deus que se fez homem, então nele está a verdade absoluta. Nele está a verdade absoluta. Veja o Evangelho de João. Abra sua Bíblia lá comigo, né? Evangelho de João, capítulo de número 14, o versículo de número 6, diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Veja o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo: eu sou o caminho. Não existe outro caminho de salvação. Não existe. Todos os demais caminhos são ilusórios, são falsos, levam à condenação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aqui Jesus absolutiza a verdade. Ele diz: eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe verdade fora de mim, não existe vida fora de mim. E ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus Pai, senão por mim. Por isso Jesus é chamado aqui por João de o verbo da vida. Ele é chamado por João como aquele que tem em si mesmo a vida eterna. Ele é a fonte da vida e a manutenção de toda a vida. Admitir isso nos obriga a aceitar que sem Jesus não há vida e consequente salvação. Nós já lemos, né, e vamos ler novamente, o capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim: e o testemunho é este, né, o testemunho de João, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O problema do homem caído com a encarnação do verbo da vida. Por que tantas pessoas rejeitam o fato de que Deus se fez homem na pessoa do Filho, né? O Deus se fez homem em Cristo. A vida manifestada, né? A encarnação. Aqui nós temos uma pedra de tropeço para muitos. Na segunda epístola de João, no versículo de número 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam, eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Por que eles não confessam que Jesus vem em carne? Porque senão eles teriam que admitir tudo aquilo que nós já vimos até aqui. Porque as pessoas não admitem a encarnação do verbo da vida. Ou as pessoas não admitem, ou elas são indiferentes a isso, né? Existem duas maneiras de não admitir. Falando, não, isso eu não aceito. E também, olha, dar aquele sorrisinho e viver a vida como se o fato não existisse. O fato é que as pessoas não admitem a encarnação do verbo da vida porque não querem deixar seus pecados. É uma questão de confrontação. Então, Jesus, ele confronta os nossos pecados. Nós somos confrontados. Ele é o Deus Santo, nós somos homens pecadores. Então, quando nós nos aproximamos, né? Quando o santo se encontra com o pecado é confrontado. E aí, uma das duas coisas vão acontecer: ou o pecador ele foge, ou ele sai de fininho, ou o pecador se rende a Jesus. Esta é a pedra de tropeço da encarnação. Quando Deus se torna homem, ele tira toda a pretensão do homem de ser Deus, a autonomia. Se Jesus é o verbo da vida, então nós não podemos mais fazer as nossas próprias coisas. Devemos fazer o que Jesus quer que façamos. John Piper, ele é preciso nesse ponto. Jesus
quando o homem se rende a Jesus, o homem tem que negar a si mesmo. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ou nós negamos a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas pretensões, e nos humilhamos diante de Jesus, e nos rendemos diante dele, para que ele seja o nosso Senhor, ou então nós vamos sair de fininho, porque queremos viver em nossos próprios pecados, né? Não queremos deixar os pecados, não queremos ser confrontados em nossos pecados. Esse é um ponto importante do discipulado, porque as pessoas elas vêm interessadas em fazer discipulado e em dados momentos do discipulado nós confrontamos, né? Há uma confrontação em relação aos pecados. E quando somos confrontados em relação aos nossos pecados, muitos, né? Não todos, mas muitos não aceitam essa confrontação e preferem sair de fininho, porque não querem deixar seus pecados. Leia depois o Evangelho de João, capítulo 6, com atenção, e você vai entender aquilo que eu estou dizendo aqui. O tirateima doutrinário. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, João aqui faz um tirateima doutrinário. Se aqueles que creem que Jesus Cristo foi um personagem histórico, verdadeiro homem, e verdadeiramente morreu na cruz e derramou sangue verdadeiro pelos nossos pecados, esses são de Deus. Mas aqueles que negam isso, esses, o espírito do anticristo está neles. E João diz aqui, né, esse espírito ele já está presente no mundo. Conclusão. Vamos para a nossa análise conclusiva agora. Jesus é desde o princípio, eternidade com Deus. Ele é Deus. Jesus, ele é desde o princípio. Se você ver lá depois o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lá no Evangelho, João também vai falar um pouco a respeito disso, é interessante conferir. João ouviu, vivo, né? João viu Jesus vivo, e também viu Jesus transfigurado, e viu Jesus ressurreto. João o ouviu, aprendeu dele, ou seja, João recebeu o ensino diretamente dos lábios de Jesus, tanto do Jesus em seu ministério terreno, quanto do Jesus ressuscitado. E João tocou em Jesus, confirmando que ele era de carne e osso. Você acredita no testemunho de João? Sim ou não? Você acredita que Deus se fez homem na pessoa de Jesus? Você acredita que ele se tornou como um de nós para pagar pelos nossos pecados? Eu creio. Essa é uma das bases do cristianismo. Não acreditar em João trará justa condenação para os incrédulos. Se você acredita na Bíblia, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, então ou você se rende ao ensino de João, ou você sai de fininho, mas saiba que o sair de fininho trará justa condenação. O sair de fininho revela rebeldia e incredulidade dos nossos corações. Nós sabemos que só o Espírito Santo para vencer isso em nós. A razão da incredulidade é sempre a dureza do coração. Estamos apegados aos nossos pecados, não queremos deixá-los, não queremos deixar aquilo que nos dá prazer, né? Os nossos pecados, as nossas vontades, e nós não queremos, então, fazer a vontade de Deus, queremos fazer as nossas vontades. Então, o nosso coração é endurecido em relação a isso, e aí está a razão da incredulidade. Você pode dizer assim, mas pastor, eu acredito em Deus. Acreditar e saber é uma coisa, acreditar e se render é outra coisa.
A verdadeira fé, a verdadeira credulidade é aquela que nos leva a uma entrega, uma submissão ao Cristo vivo. Agora, se você acredita nesse testemunho, então você acredita que Jesus é o verbo da vida. Que mudança isso trará para a sua vida? Pense nisso. Porque se Jesus, ele é o verbo da vida, isso tem implicações práticas, né, para as nossas vidas. Nós não seremos mais os mesmos. Jesus, ele opera maravilhosamente em nossas vidas, trazendo transformação. Dever e recompensa. Vamos pensar aqui em dever e recompensa. Deveres. Aceite o testemunho de João. É nosso dever aceitar o testemunho de João, porque João não fala de si mesmo, ele fala de Deus, né? A palavra de João, ele recebeu de Deus, a palavra de João é a palavra de Deus. Dever, se submeter a Jesus como Senhor. E aí, então, perder a sua autonomia. E recompensa a vida e a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. E a nossa recompensa é a vida agora, né? Vida agora. Jesus ele entra na nossa vida, ele vai tirando toda a morte, ele vai nos tirando dos nossos delitos e pecados, e ele traz vida, e ele vai nos dando vida abundante. Nós sabemos que essa vida abundante, em toda a sua abundância, nós viveremos no reino dos céus. Mas pense nisso, né? A recompensa, a grande recompensa é a vida eterna. E é nessa esperança que muitos cristãos aceitaram no passado, no primeiro século, nas grandes perseguições do Império Romano, eles aceitaram perder tudo e submeter a Deus. Alguns aceitaram até mesmo perder a própria vida, submetendo-se ao senhorio de Jesus Cristo, porque eles sabiam que havia grande recompensa, havia recompensa de vida eterna. Até a próxima semana. Deus abençoe a sua vida. Se há dúvidas, você pode mandar um e-mail para a gente, pbrancharia@hotmail.com. Então, mande um e-mail, fale conosco. Se você precisa também de aconselhamento e de oração, mande um e-mail para a gente, nós vamos estar entrando em contato com você. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e Te louvamos por Jesus Cristo. Te louvamos por Jesus Cristo. Te louvamos, ó Deus, pela vida que foi manifestada, que foi revelada. E como é maravilhoso, ó Deus, provarmos desta vida e sabermos que em Jesus temos vida e vida eterna. Ó Deus amado, que todos aqueles que estão agora em contato com essa mensagem, que eles compreendam isso pela ação do Teu Espírito Santo neles. E que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor nos dê graça nesses dias. Sabemos, ó Pai, que é no Senhor, que somente no Senhor é possível, de fato, suportarmos as provações com alegria. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.